Olá pessoal, tudo certo? Me chamo Eduardo, sou contador e vamos começar a partir de hoje uma série de vídeos falando sobre os regimes tributários. Vamos estar abordando de uma forma um pouco mais simplificada, sem muitas linguagens técnicas, para exatamente alcançar o público empresarial que tem essa dificuldade de entender o seu regime tributário. Então nessa série de vídeos a gente vai estar falando dos regimes tributários, o lucro real, lucro presumido e simples nacional, porque entendendo o teu regime tributário vai facilitar a tomada de decisão da tua empresa quanto à parte tributária. Porque é importante o empresário saber o porquê que eu sou simples, o porquê vale a pena eu ser lucro presumido, o porquê vale a pena ser lucro real, ou porquê eu não posso ser simples, ou porquê eu sou obrigado a ser lucro presumido ou lucro real. Então nessa série de vídeos a gente vai estar descomplicando esses regimes tributários de forma a fazer com que você, empresário, tenha o melhor entendimento da tua carga tributária, dos tributos que você recolhe todo mês. Então esse vídeo em questão, vamos estar abordando o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é o regime tributário que ele foi criado a partir da Lei Complementar 123 de 2006. Então ele passou a vigorar a partir de 2007. Como o próprio nome diz, o Simples Nacional é um regime tributário simplificado, que ele consiste basicamente em o quê? Pegar o seu faturamento, aplicar uma alíquota e através desse cálculo faturamento vezes alíquota resultar no seu imposto, no tributo recolhido. Então basicamente o Simples Nacional é isso, faturamento vezes alíquota é igual a imposto. Um cálculo muito simples, como o próprio regime tributário já aborda. Esse regime tributário se enquadra em quais tipos de empresa? Basicamente para as micro e pequenas empresas, apesar do MEI também estar atrelado a esse regime tributário. Porém, o assunto MEI vai ser pauta de um outro vídeo específico para ele. Então hoje, basicamente, a gente vai falar das micro e pequenas empresas que fazem parte desse regime tributário. Quais são as primeiras características de uma empresa do Simples? Faturamento. Só é possível ser enquadrada no Simples Nacional se a empresa faturar dentro de 12 meses ou dentro do ano corrente até 4,8 milhões. Ou seja, de janeiro a dezembro o meu teto de faturamento é 4,8 milhões. Então esse é o primeiro destaque em relação ao Simples Nacional. Há também uma lista de atividades que permitem o enquadramento, ou seja, existem atividades que não se enquadram no Simples. Aí vem a pergunta, como que eu sei quais atividades se enquadram e quais não se enquadram? Aí é nesse ponto que nós, como contabilidade, estamos para auxiliar o empresário. O empresário vem, ele passa as atividades que ele deseja exercer, e a gente vai fazer a análise para verificar se se enquadra ou não se enquadra a esse regime tributário. Retomando agora um pouco sobre o cálculo. Posterior a esse vídeo, teremos um vídeo específico tratando do DAS, que o DAS é a guia de recolhimento do imposto do Simples Nacional. Lá o cálculo será um pouco mais repassado, uma visão mais micro. Uma visão mais macro, como eu falei antes, o cálculo ele é dividido entre faturamento, vezes uma alíquota que resulta no valor do imposto. O primeiro entendimento que o empresário tem que ter para entender esse cálculo é o conceito de faturamento. Reforçando a questão do faturamento. Por que é tão importante entender o que é o faturamento? Uma empresa, ela fatura, ela gera várias notas fiscais, vários tipos de notas fiscais. Por exemplo, venda, remessa, notas de devolução, notas de bonificação. Então, digamos que numa empresa eu tenho todos esses tipos de nota, mas nem todos os tipos de nota, ou tipos de faturamento, são faturamento por Simples, são o faturamento que vai ser a base de cálculo do meu imposto. Então, só é faturamento, ou seja, só compõe a base de cálculo do imposto o que é literalmente venda, ou seja, aquilo que me gera financeiro, que me gera valor, que me gera dinheiro. Beleza? Então esse é o primeiro conceito, o conceito de faturamento. Então, meu faturamento é minha base de cálculo.
Ou seja, se eu vendi 100 mil reais, a minha base de cálculo é 100 mil reais. Um parênteses para essa questão do faturamento é que se houver uma devolução de algo que eu vendi, essa devolução é deduzida da base de cálculo. Ou seja, eu vendi, paguei o imposto naquele mês e no mês seguinte o meu cliente devolveu, dentro do mesmo mês. Essa devolução, ela deduz, ela diminui do meu faturamento, ou seja, diminui da minha base de cálculo. Exemplo prático, faturei 100 mil reais, tive uma devolução numa venda de 10 mil reais. Logo, minha base de cálculo é 100 mil menos os 10 mil, 90 mil reais é a minha base de cálculo. Então, o meu cálculo parte dos 90 mil. Posterior a isso, aplica-se a alíquota do Simples, que esse é o assunto do nosso próximo vídeo, que é referente ao DAS, por fim, gerando o valor do nosso imposto. Uma questão muito importante de entender no Simples é que, como o regime tributário é simplificado, ou seja, é somente um imposto, dentro desse imposto há várias subdivisões de impostos. Ou seja, eu estou pagando todos os impostos em uma única guia, em um único pagamento. Quais impostos eu estou pagando? Os impostos federais, que basicamente são imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, os impostos estaduais, que é o ICMS, o imposto municipal, que é o ISS, e também o INSS. Mas qual INSS é esse? É o INSS da parte patronal, ou seja, o INSS da empresa. Esse INSS não tem ligação com a parte do INSS do empregado, tá? É a parte de INSS que se refere à empresa. Então, todos esses impostos estão embutidos em uma única guia. Essa é a principal diferença que vocês vão notar quando vocês forem visualizar os vídeos do lucro real e do lucro presumido, onde cada imposto é recolhido em guia individual. No Simples é tudo colocado em uma única guia. Então esse é o regime tributário do Simples Nacional. Já fica o convite para vocês visualizarem o próximo vídeo, que será referente ao DAS, que é o documento de arrecadação, e ali a gente vai estar esmiuçando um pouco mais o cálculo, explicando um pouquinho mais do cálculo, para vocês entenderem como funciona esse regime tributário e também a importância de entender como que é apurado o imposto. Dessa forma facilita numa formação de preço, num fechamento de algum negócio maior. Então essa é a real necessidade de entender o regime tributário a qual a minha empresa optou. Então pessoal, esse é o vídeo sobre o Simples Nacional. Havendo dúvidas, questionamentos referente ao Simples, se eu posso me enquadrar, se eu não posso me enquadrar, enfim, mais informações, nós da Contabilidade Pro nos colocamos à disposição através das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, através do site e também dentro de alguns dias no nosso blog também haverão mais materiais sobre esse regime tributário e ficamos à disposição. Um forte abraço!